Sua vida inteira foi construída sobre uma mentira específica. Uma mentira que custa você R$ 800 por ano. Aqui está o que ninguém quer que você saiba. Todo profissional de dedetização que entra na sua casa sabe que eles estão vendendo você um problema que já foi resolvido há 150 anos. Eles sabem que existe solução melhor. Sabem que custa R$ 1. Sabem que você nunca voltaria a ligar se descobrisse. E por isso mesmo, eles fazem tudo para você nunca descobrir. Porque no dia que 10% da população descobre, a indústria inteira morre. Não muda, morre. 155 bilhões de reais em receita anual desaparecem. Empresas gigantes de bilhões em valor sumem, estoques despencam, empregos evaporam, tudo porque uma sacola de pó que custa menos que um café resolve o problema permanentemente. Mas, escuta bem menos, esse pó não é novo. Não é descoberta recente. Não é experimental. Tem 150 anos sendo usado, funciona em 57 espécies diferentes de inseto, com 100% de efetividade. Comprovada. Zero resistência. Zero ebolo. O zero possibilidade de fracasso. Porque não funciona por química que pode ser contornada. Funciona por física pura. Pura. Simples. Impossível de resistir. E a indústria conhece isso. A indústria sempre conheceu isso. Enterrou essa informação com mesmo playbook que Big Tobacco usou: supressão sistemática de conhecimento, silêncio coordenado, investimento zero em pesquisa para manter a verdade invisível. Book descobre o que foi ocultado. Hoje você entende o mecanismo, o número que vai choque você. A indústria de controle de pragas gera R$ 26 bilhões por ano nos Estados Unidos da América e cresce 6% anualmente. Globalmente, $155. BILH. Estamos falando de economia que cresce mais rápido que a economia real. 32,7 empresas ativas. 70% do dinheiro vem de você, de casas residenciais. Uma visita inicial era $150. Um tratamento de cupim era $2,5, 0 a era $15,0. Contrato trimestral que você assina uma vez e que se renova automaticamente, com débito automático sem BOC. Pensar, era $2,0, 0 a era $4,0 por ano, um debate automático. Renovação automática. Você descobre quando a fatura chega, mas escuta o design diabolicamente perfeito. A margem de lucro bruto dessa indústria é 50 menos 55%. 50%, metade do que você paga, é lucro puro. Quando você paga R$ 3.000 por ano, R$ 1.500 vai direto para o bolso deles. Dinheiro que não cobre custo real é puro lucro. Mas, e aqui está o ponto. O que garante que você continue pagando? O que garante fluxo infinito? É simples. Insetos desenvolvem resistência genética a químicos. Isso é garantido, acontece em 5 a 15 gerações. É previsível. Certo. E quando resistência chega a menos, e sempre chega, você precisa de novo pesticida. Nova fórmula, nova recompra. A Bayer, a Syngenta, Corteva, menos maiores fabricantes de pesticida do planeta, menos investem R$ 10 bilhões por ano em desenvolvimento. Por quê? Porque sabem que ciclo é infinito. Resistência vai vir. Recompra vai acontecer. É como máquina de slot que sempre ganha. Previsível, lucrativo, arquiteturado. Baro. Mas aqui está o segredo que mata tudo. Existe solução que funciona através de mecanismo físico, não química. Física, raspa,
desidratação, fricção. E essa solução nunca enfrenta resistência. Nunca! Porque você não consegue evoluir resistência à forma do seu corpo ser diferente. É impossível biologicamente. Mas, se essa VER, DAD, fosse CONHS e DA 45% daquela receita de R$ 155 bilhões desaparecia, corporações de bilhões sumiam, estoques caíam drasticamente, empregos evaporavam, acionistas furiam. Era ameaça existencial, morte corporativa. Então, listen carefully, menos o que acontece? Investimento não flui para pesquisa sobre esse material. Bolsas universitárias não são ofertadas. Estudantes não aprendem. Publicações não aparecem. Médicos não recomendam. Agências não promovem. É silêncio coordenado por incentivos econômicos. Informação não é deletada. É apenas não financiada, não pesquisada, não publicada. E aquilo que ninguém financia, eventualmente, desaparece da consciência pública. E você continua pagando. O mecanismo que ninguém consegue contornar. Agora vem a parte que quebraria a indústria se fosse amplamente entendida. O detalhe técnico que torna essa solução impossível de ser contornada, que torna a resistência biologicamente impossível, que destrói toda a defesa que eles poderiam tentar montar. Vou ser específico porque detalhe importa. Cada inseto do planeta, menos barata, formiga, pulga, tupim percevejo, gorgulho, depende de uma camada de proteção lipídica que cobre o exoesqueleto inteiro. É chamada epicutícula. Espessura? Menos de 1 micron, em alguns casos. Menos que um cabelo dividido 100 vezes. E aquela camada é tudo. É o que mantém água dentro do inseto. Sem ela intacta, menos o inseto, perde umidade corporal a uma taxa letal. Morte em 24 a 72 horas. É como retirar escudo de mergulhador em profundidade. Corpo exposto, água sai. Morte vem. Simples. Certo. Agora menos quando você coloca o pó fossilizado em contato com aquele inseto, menos composto, de estruturas minerais com dureza similar a quartzo, menos acontece algo específico. As partículas microscópicas têm arestas tão afiadas quanto você consegue imaginar. Quartzo puro, silicato, microscópico, invisível. Quando o inseto caminha através daquele pó, as arestas raspam. Raspam mesmo. Não é envenenamento, não é toxina, é abrasão pura, fricção. Como você raspar superfície com lixa invisível? O inseto inteiro leva microlesões, milhares. Lesões microscópicas por toda a epicutícula e através de cada lesão, menos através de cada uma, menos a água corporal do inseto, vaza continuamente. 24 horas, começam sintomas. 48 horas, corpo começa a ressecar. 72 horas menos morte. Nenhuma medicação consegue parar, nenhuma adaptação consegue contornar, nenhuma evolução consegue contravir. Morte certa. Sem opção. Sem escape. Sem alternativa. Agora, menos. Agora escuta bem. Por que nenhuma resistência consegue evoluir? Evolução funciona através de mutação genética. Você podemos evoluir resistência. A toxina menos mudando o receptor que toxina ataca. Podemos evoluir resistência a hormônio menos bloqueando via metabólica específica. Mas você não consegue evoluir resistência à fricção física. Porque fricção não ataca sistema bioquímico específico. Ataca a forma do seu corpo. Teria que evoluir exoesqueleto completamente diferente. Seria novo tipo de inseto, outra classe de vida. Impossível. E em 150 anos, menos 150 anos, mesmo menos nenhuma população de inseto, fez nem primeiro passo nessa direção. Porque não é possível biologicamente.
Pesquisa científica publicada em revistas revisadas por pares confirma 60 anos de dados, 57 espécies diferentes, 100% mortalidade em toda exposição documentada, 0 resistência em qualquer estudo. 0. Enquanto indústria gasta bilhões tentando contornar problema que não existe aqui, porque aqui não existe ciclo, existe solução. Como o conhecimento foi deliberadamente enterrado. A história mostra exatamente como informação desaparece quando ameaça lucro. E é mais perturbadora do que você imagina. Kansas, um fazendeiro chamado, vamos chamar de o fazendeiro que descobriu, estava sendo destruído. Seus silos inteiros de grão eram perda total. Gorgulhos, traças, besouros, tudo se multiplicando. Exponencialmente, nenhuma solução funcionava. Nada. Aí ele descobre um pó branco embaixo de um lago seco local. Começa experimentando com desespero, porque tinha tudo a perder. Mistura uma xícara por bushel de grão. Espera. Os insetos simplesmente desaparecem. Semanas passam. Meses passam. Um ano inteiro passa. 0 inseto. Nenhum volta. Ele documenta absolutamente tudo porque sabe que descobriu algo extraordinário. A extensão agrícola do Kansas pega essa informação, divulga em 10 anos. Todo o meio oeste americano está usando registros oficiais. USDA, de 1920, mostrando que silos federais de armazenamento de grão, silos do governo americano, usam aquele pó como método primário de proteção. Não é secundário. Não é backup. É primário. Era resolvido. Problema encerrado, história concluída. Aí termina Segunda Guerra Mundial. Aparecem pesticidas sintéticos. Corporações de química percebem oportunidade, não de resolver melhor, mas de criar dependência perpétua, de vender reposição contínua infinita, de monetizar problema indefinidamente. E aqui começa a supressão sistemática. Não é conspiração em mesa. Não é e-mail dizendo esconde isso. É mais sutil. É que quando bilhões dependem de algo não ser conhecido, aquilo não é financiado. Pesquisa não recebe funding. Publicações não são feitas. Universidades não estudam. Professores não ensinam. Manuais não mencionam. E conhecimento que era comum em 1920 desaparece de circulação. Torna-se história obscura. Folclore agrícola, conhecimento perdido, esquecido. Enquanto isso, uma indústria de R$ 155 bilhões é construída no espaço onde aquele conhecimento costumava estar, construída no silêncio, construída na invisibilidade, construída na certeza absoluta de que você nunca descobriria, construída com margem de 50% de lucro puro, construída com um modelo de dependência infinita, construída com engenharia econômica perfeita. E enquanto tudo isso acontecia menos, enquanto bilhões era investido em química, em publicidade, em influência, em supressão, menos aquele pó permanecia na prateleira da loja perto de você, custando era $1, esperando invisível, esquecido. Mas funcionando, sempre funcionando, desde 1874. Funcionando 150 anos sem falha. A máquina econômica revelada. Vou mostrar exatamente como a armadilha foi engenheirada para você continuar pagando infinitamente. Porque quando você vê a máquina, fica impossível não perceber. Fica impossível voltar a fechar os olhos. A estrutura de negócio inteira de dedetização depende de uma suposição, que é absolutamente garantida. Insetos vão desenvolver resistência a químicos sintéticos. Não é pode vir a acontecer. É certo, é garantido. Não é risco, é certeza científica. Insetos evoluem resistência genética em 5 a 15 gerações. Isso significa que pesticida que funciona hoje
não funciona em 2 anos. 2 anos. Simples, garantido, previsível, aí precisa química nova, novo contrato, novo pagamento, novo ciclo, novo lucro, novamente, e novamente, infinitamente. E aqui está o ponto que quebra tudo. A Bayer, a Syngenta, Corteva, BASF, gigantes farmacêuticas de R$ 10 mais bilhões em receita anual. Investem R$ 10 bilhões por ano desenvolvendo novas moléculas de pesticida. Bilhões anuais. Por quê? Porque sabem que ciclo vai continuar infinitamente, que resistência vai vir, que recompra vai acontecer, é previsível, é lucrativo. É a RQUIT Itorado. Perfeitamente. É máquina de slot que sempre ganha, mas é NQE e SSO NQuante. Isso, existe solução que funciona através de mecanismo físico, não química, física pura, raspa, desidratação, fricção. Nunca enfrenta resistência, nunca, porque você não consegue evoluir resistência a forma do seu corpo ser fisicamente diferente. É biologicamente impossível. Seria outro tipo de vida. Mas, Sergipe, essa verdade, fosse conhecida amplamente e menos 45% daquela receita de R$ 155 bilhões desaparecia instantaneamente. Corporações de bilhões em receita sumiam. Estoques despencavam. Empregos evaporavam. Acionistas furiam, era ameaça existencial, morte corporativa. Não é questão de produto. Melhor não ganha mercado. É que ganhar significaria suicídio corporativo. Corporação não sobrevive. Então, listen carefully menos o que acontece? Investimento não flui para pesquisa sobre esse material. Bolsas universitárias não são ofertadas. Estudantes não aprendem. Publicações não são financiadas. Médicos não recomendam agências regulatórias. O promovem é silêncio coordenado, não por conspiração explícita, por incentivos alinhados, por bilhões que fluem em uma direção quando você cria dependência e param quando você oferece solução permanente. Você entende? Informação não é deletada, não é censurada ativamente, é apenas não financiada, não pesquisada, não publicada, não ensinada. E aquilo que ninguém financia, eventualmente, desaparece da consciência pública. E você continua pagando, continua renovando, continua chamando, continua alimentando máquina que sabe que poderia matar você com verdade. O mecanismo biológico que destrói toda defesa. Agora vem o detalhe técnico, que é teoricamente impossível as corporações contornarem, que torna resistência absolutamente impossível biologicamente, que destrói toda e qualquer defesa que eles poderiam tentar montar. Você é específico com a biologia porque compreensão importa. Todo inseto da Terra menos cada barata, cada formiga, cada pulga, cada cupim, cada perceberro, cada gorgulo, é protegido por uma camada de lipídios serosos extremamente fina, menos de 1 micron de espessura em alguns casos, menos que um cabelo humano dividido 100 vezes. É chamada epicutícula. E aquela camada fininha é literalmente o sistema de suporte de vida do inseto inteiro. Sem ela intacta menos, o inseto perde umidade corporal para o ambiente ao redor a uma taxa letal. Morte em 24 a 72 horas. É como retirar o escudo de um mergulhador em profundidade extrema. Corpo inteiro exposto. Água sai. Morte vem rapidamente. Agora menos quando você coloca o pó fossilizado em contato com aquele inseto, você está colocando partículas compostas de estruturas minerais
com dureza similar a quartzo. Estamos falando de dureza 65A7 na escala mais menos aquelas partículas microscópicas. Tem arestas que são tão afiadas quanto você consegue imaginar em escala microscópica. A F e AD, a SME, SM, OAN, quarta O, puro silicato. Estrutura cristalina invisível a olho nu, mas extremamente afiada em escala molecular. Quando o inseto caminha através daquele pó, ou quando você coloca pó em contato com o inseto, menos as arestas das partículas raspam mesmo, não é envenenamento. Não é molécula tóxica, não é reação bioquímica, é abrasão pura. Fricção mecânica. Como você raspar a superfície de algo com lixa, invisível. O inseto inteiro leva microlesões, milhares, lesões microscópicas, distribuídas por toda a epicutícula do inseto, pequenas demais para inflamação, grandes o bastante para funcionar, e através de cada uma dessas milhares de lesões microscópicas, menos através de cada uma, menos a água corporal do inseto vaza continuamente. Vazamento contínuo. 24 horas, inseto começa a sentir efeitos. 48 horas, corpo resseca notavelmente. 72 horas menos morte biológica certa. Nenhuma medicação consegue parar esse processo. Nenhuma adaptação consegue contorná-lo. Nenhuma evolução consegue contravir esse mecanismo. Morte é certa, sem opção, sem escape, sem alternativa, sem brecha. Agora menos. Agora escuta bem. Por que nenhuma resistência consegue evoluir? Evolução funciona através de mutação genética, que produz a adaptação. Você podemos evoluir resistência à toxina menos mudando o receptor proteico que toxina ataca. Podemos evoluir resistência a hormônio menos bloqueando via metabólica específica. Mas você não consegue evoluir resistência à fricção física, porque fricção não ataca sistema bioquímico específico, não ataca receptor, não ataca enzima, não ataca nada específico, ataca forma V. Seu corpo epicutícula teria que ser completamente diferente. Teria que evoluir exoesqueleto novo. Seria literalmente novo tipo de inseto. Outra classe de vida. Biologicamente impossível em escala evolutiva comum. E em 150 anos, menos 150 anos mesmo, de uso documentado, menos nenhuma única população de inseto fez nem primeiro passo nessa direção de adaptação. Porque não é possível. Pesquisa científica publicada em revistas revisadas por pares confirma 60 anos de dados. 57 espécies diferentes testadas, 100% mortalidade em toda exposição documentada. 0 resistência observada em qualquer estudo. 0. Enquanto a indústria investe bilhões tentando contornar problema que não existe nesse mecanismo. Exatamente como você faz, passo a passo, sem mistério. Primeiro, o material. Você procura por terra diatomácea grau alimentar ou food grade diatomaceous earth. Grau alimentar é crítico. Existe versão de piscina menos. Aquela foi tratada termicamente, cristalizada, não serve para seu propósito. Tem risco respiratório. Você quer alimentar? Aquela é segura. Compra em loja de jardinagem, online. Qualquer lugar que venda suprimentos agrícolas. Uma sacola de 1 quilo, menos R$20 a R$50. Uma sacola trata uma casa média inteira, completamente. Custo por cômodo, era $250. Um tratamento profissional por cômodo, R$1.500 a R$7.500. Diferença? R$1.497,5 economizado por cômodo. Multiplicado por quantos cômodos na sua casa, você faz a conta. Segundo, identificação de aplicação. Você identifica onde os insetos viajam. Embaixo do rodapé, atrás do fogão, atrás da geladeira, embaixo da pia da cozinha.
dentro de dobradiças, ao redor de encanamento. Qualquer fenda, qualquer fissura. Terceiro, aplicação correta. E evita. Você quer camada que inseto não vê, mas passa por cima. Aplica com garrafa espremível, pincel simples, pulverizador manual de pó em camada fina, superfície coberta levemente suficiente, 40 ou perímetro externo em banda contínua, de 30 cm de largura ao redor de toda a fundação externa. Foca em junções solo-parede. Foca em pontos de entrada. Reaplicar após chuva pesada porque água clumpa pó temporariamente. Quinto, tratamento de percevejo. Remove roupa de cama. Desmonta a estrutura inteira da cama. Aplica em cada junta, cada parafuso, cada cavidade interior, colchão, costuras de colchão, caixa base, tudo, remonta. Profissional cobra R$ 1.500. A R$ 7.500 por quarto, você gasta R$ 2,5. Sexto, alimentos e armazenagem. Poeira leve em containers antes de guardar alimentos secos. Uso da prova. Segurança geral menos máscara. Durante a aplicação, em espaço fechado. Poeira fina irritar vias aéreas com inalação pesada durante a aplicação. Máscara, aplica, ventila. Depois de assentado, zero risco de inalação. Crianças brincam. Agora você sabe exatamente o que Exterminator cobra R$ 4.000 por ano para executar. Você sabe como. Você sabe por que funciona. Você sabe que você pode fazer hoje. Agora, o que você agora sabe que muda tudo. Você agora sabe coisas que mudam absolutamente tudo a partir do momento que você sabe. Conhecimento que não pode ser desconhecido. Você sabe que piretroide pulverizado em seu rodapé a cada 90 dias, menos aquele químico que o Exterminator pulveriza regularmente. Foi quimicamente desenhado para durar exatamente 90 dias. Não é acaso. Não é degradação natural, inevitável. É seleção molecular intencional, desenhado especificamente para durar 90 dias e falhar em dia 91, para que você volte, para que você ligue, para que você pague novamente, e novamente, e novamente, infinitamente. Você sabe que resistência que população local de inseto desenvolve a cada pesticida novo. Quando o inseto evolui imunidade menos, não é efeito colateral de negligência ou acaso. É lucro, é máquina. Bilhões de receita dependem daquele ciclo de resistência. Resistência é igual à necessidade de novo produto.